Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Kinaiko e vamos falar sobre o Fluminense, que depois de vencer da Inter de Milão, apronta também para cima do Al Hilal, o grande time do futebol saudita. Vitória por 2-1. É aquele jogo assim que o torcedor do Fluminense também nunca vai esquecer. Agora o time está na semifinal do Mundial de Clubes, esperando o vencedor do jogo entre Palmeiras e Chelsea. Sim, se o Palmeiras vencer, teremos a garantia de um brasileiro na decisão do Mundial. E não dá para duvidar dos times brasileiros, né? Não é que são os mais fortes, mas são times que estão jogando isso como se fosse a final de uma Copa, entregando até a última gota de suor. É um time que dá corpo e alma esse Fluminense, né? Isso não é uma coisa que a gente está vendo em todos os times europeus. Não vou generalizar, porque parece pelo menos que o Bayern leva a competição minimamente a sério, né? Talvez agora chegando em mata-mata, os times talvez coloquem o pé mais no acelerador, sabe-se lá o que vão fazer. Mas fato é que assim, o Fluminense joga para ganhar, não importa o oponente que vem à frente. E muita gente vai fazer aquela pergunta, tipo, se o Al Hilal ganhou do Manchester City, como é que eles não ganham do Fluminense? E a resposta é muito simples, encaixe tático, né? O Manchester City é um time que quer ditar o ritmo o tempo todo, pressionar e sufocar o adversário, e com isso vai ter linhas muito altas, né? Isso que é sempre muito romantizado, né? Do time atacar o tempo todo, né? De querer a bola, pressionar o tempo todo. Pode virar uma faca de dois gumes no aspecto desse. Você vai fazer isso contra um time que joga bem em transição, e a gente está falando do Simone Inzaghi, que é um técnico que trabalha muito bem a armação rápida, você corre risco de ser machucado no contra-ataque. E o City ofereceu o contra-ataque ao Hilal o tempo inteiro, não importava se estivesse em vantagem no placar, se o jogo tivesse empatado, perdendo, sempre o contra-ataque estava lá para o Hilal e o Hilal aproveitou, entende? O Hilal marcou 4 gols contra o Manchester City, muito porque era muito vulnerável no contra-ataque, criava-se chances muito mais claras. O Hilal, se não me engano, naquele jogo teve 7 chances claras de gol. Hoje, contra o Fluminense, bem menos, porque o Renato Gaúcho colocou uma defesa muito mais sólida, com muito menos espaços, e obrigava o Hilal a trabalhar o jogo em uma armação muito mais lenta, em que claramente o Simone Inzaghi ainda não conseguiu colocar nessa equipe. Talvez no futuro consiga colocar mais, ele sumiu o time nessa competição. Vai lembrar que o antecessor dele era nada mais nada menos que o Jorge Jesus, foi demitido antes do final da temporada saudita, e o Simone Inzaghi estava treinando a Inter de Milão, né? E assim, o trabalho do Inzaghi funcionou muito bem para enfrentar as linhas altas do Guardiola, mas contra o Fluminense, mesmo que você tivesse um desnível técnico dos jogadores, ok, tem um John Arias que joga muito bem, tem um Thiago Silva que mesmo aos 40 anos ainda é um negócio surreal de bom, mas a gente sabe, né, que o City é um time muito mais talentoso, muito mais qualificado. Mas a questão é que não importa se você precisa, obviamente, fazer ajustes para enfrentar esse time, já que ele joga de maneira diferente. O desafio que ele vai te oferecer é distinto, e o Al Hilal não estava pronto. E ouso dizer, até o gol no Martinelli no primeiro tempo, o jogo estava horrível de assistir, porque ninguém fazia nada, né? Mas o plano do Fluminense não era se expor para atacar, era esperar a oportunidade aparecer, e era o mais consciente, era o certo a se fazer, e no final deu certo, entende? O Fluminense fez 1-0, óbvio que vacila no lance ali de levando o empate, né? O gol do Marcos Leonardo, aí chega o segundo tempo, né? Depois o gol do Marcos Leonardo foi no segundo tempo, né? O Al Hilal pressiona mais, mas em momento o Al Hilal se impõe muito no jogo. Ele aproveita uma chance. Quando ele conseguiu armar em velocidade, vocês viram, marcou o gol. Mas quando ele não teve essa ferramenta, é chuveirinho, entende? Eu vou cruzar a bola na área, e a verdade é que sem o Mitrovic, que é um jogador forte fisicamente, muito bom no jogo aéreo, né? Aí fica difícil essa jogada funcionar, porque o Marcos Leonardo não é um cara soberano no jogo aéreo. Você precisa da presença de quem? Do Kalidou Koulibaly, que inclusive, né, tem jogado muito até agora, mas a verdade é que assim, o cara é zagueiro, né? Ele não pode ir lá para a área o tempo todo para fazer uma pressão no jogo aéreo. E aí no final ali o Fluminense consegue o segundo gol no erro de saída lá do Al Hilal. E aí é abusão, né? Coloca todo mundo lá, coloca os 11 jogadores, o Gandula, assistente técnico, a filha do Renato, e tem que estar todo mundo lá na área para impedir que o Al Hilal marque o gol. E funciona porque no final o Al Hilal não tem organização no final do jogo para tentar construir uma jogada bem feita. É tudo no chuveirinho, e aí no chuveirinho você tem que contar que o seu jogador vai conseguir superar em jogadas aéreas ali a equipe do Fluminense. Eu acho até que as melhores jogadas do Al Hilal é quando eles passavam um pouquinho mais a bola, mas o tempo todo eles estavam querendo cruzar para alguém cabecear e marcar o gol, porque era a alternativa mais direta, mais rápida, o desespero, o cronômetro está contra você. E no final o Fluminense foi catimbento também, entrou na cabeça do Koulibaly naquele final de jogo, né? E assim, faltou muito o Koulibaly nesse jogo, o Aldassari também fez falta.
E assim, o Al Hilal ficou completamente fora da zona de conforto e é mérito do Renato Gaúcho em conseguir fazer o que é necessário pela vitória. Às vezes não é um jogo bonito, né? Tipo, tem lá aqueles comentários idiotas. O Rodrigo Matos fez um comentário imbecil, né? Quando o Botafogo ganhou lá do PSG, e depois o Flamengo ganhou do Chelsea de maneira diferente, se impondo, né? Ah, é melhor ganhar desse jeito do que ganhar jogando igual Madureira. O imbecil, o importante é ganhar, não importa o jeito que faça. Você acha? Por exemplo, o Chelsea, quando ganhou a Champions em 2012, foi na retranca, foi jogando no contra-ataque. Você acha que o torcedor ficou irritado? Tá lá a orelhuda na sala de troféus, entende? Se é pra ganhar jogando assim, que seja. O importante é ganhar. É assim, estratégia boa, estratégia que vence, não é estratégia estética. Isso aí é coisa de filósofo do futebol, de ficar, futebol bonito, entende? Futebol bonito vence também, tem que vencer também. Então é só, beleza não justifica a vitória, entende? Tem que ter eficiência. É diferente beleza de efetividade. Então é aquele negócio. O Fluminense não precisou jogar um futebol bonito, precisou jogar um futebol eficiente e por isso está nas semifinais. O Brasil tem a chance de ir até a final. O Fluminense, obviamente, pode garantir uma final brasileira, se não, no caso depende do Fluminense, caso haja ali o Palmeiras indo às semifinais superando o Chelsea, né? Se supera o Chelsea, aí sim temos uma final com pelo menos um time. Não vai ter só um time brasileiro, porque os outros brasileiros já foram embora, né? Mas assim, teremos um brasileiro na final, caso o Palmeiras vence o Chelsea. Se o Chelsea vencer, aí o Fluminense vai ter que batalhar contra o Chelsea por essa vaga na decisão, né? E depende do que vai acontecer lá no jogo que vem mais tarde, né? O time do Abel, para mim, não vem encantando tanto em termos de futebol, não vem jogando super futebol. E o Chelsea é a mesma coisa, né? O Chelsea não é um time também digno de hiperconfiança. E vale lembrar, o Chelsea tem desfalques terríveis, né? Eles não tem o Moisés Caicedo, o Romeu Lavia tá machucado. O meio-campo do Chelsea é uma grande incógnita pro jogo de hoje. E temos que ver o que o Maresca vai fazer. Porque contra o Flamengo, ele improvisou 2 laterais direitos para jogar no meio-campo. Só pra vocês terem ideia da artimanha que foi feita ali pelo Enzo Maresca. Não sei se isso vai se repetir hoje. Ele tem recursos, né? Tem lá o Essugo, tem o Andrei Santos, né? Tem jogadores para atuar ali no meio-campo, mas aí depende do técnico acioná-los ou não. Vamos ver o que acontece no jogo de mais tarde. Na verdade o Fluminense ele vai jogar o próximo jogo na mesma postura, seja um time brasileiro, seja um time europeu. Eu acho assim, é difícil dizer qual time o Fluminense é mais favorito. Eu acho assim, tem mais chance contra o Palmeiras pelo aspecto de ser um time que ele já conhece, de ser um time que, na meu ver, tem menos qualidade técnica que o Chelsea, né? Porque assim, é um fato, né? O Palmeiras tem um time inferior ao Chelsea em termos de talento, mas por outro lado, é um time que não se importa em ser o azarão, tá muito nítido isso. Ganharam da Inter de Milão, ganharam do Hilal, teoricamente pelo elenco não era favorito em um dos dois, ganharam. Então assim, não dá para subestimar o Fluminense. O Fluminense tem as ferramentas aí para conseguir essa vitória, porque no final joga esses jogos com toda dedicação, com sangue, suor, tudo tá dentro de campo, deixa tudo dentro de campo para conseguir a vitória. Isso conta, tá, gente? Não adianta você ter o talento, a organização, a triangulação, se a vontade de ganhar, de vencer, ela é baixa. Então o Fluminense, ao meu ver, pelo esforço, pela dedicação e entrega dentro de campo, é um time que, assim, pra mim é o que mais me impressiona até agora nesse Mundial, mais que qualquer outro. O Fluminense é o time que mais entregou sangue, suor e lágrimas nessa competição até agora. Não à toa está nas semifinais, já é uma campanha histórica, até porque, assim, vamos ser justos, no início dessa competição, com tantos europeus, alguém acreditou realmente que os brasileiros iriam tão longe? Então, assim, o Fluminense pode ser o brasileiro de melhor campanha. Aí eu fico na dúvida. Eu quero saber a opinião de vocês, torcedores do Fluminense. Estão torcendo pro Palmeiras avançar porque querem ver 2 brasileiros na final, ou eles que se danem e vocês querem garantir a melhor campanha de um brasileiro na competição? Tem todos os prós aí. Se você for, não, eu sou um brasileiro de unidade, eu quero que os 2 brasileiros vão disputar a vaga porque o Brasil importa mais, né? Ou você, eles que se danem, eu quero o meu time, o bem do meu time, eles que se resolvam lá com o Chelsea. Quero saber a opinião de vocês, quem vocês querem na próxima fase. Por esse vídeo é isso, gente. Dúvida nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.